Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de enfermagem em saúde mental e neuropsiquiatria. E desta vez nós estaremos conversando sobre emergências psiquiátricas. Então convido vocês para mais uma aula de enfermagem em neuropsiquiatria. E desta vez, vamos lá, temos bastante assunto para estar tratando. Primeiro lugar, o conceito de emergência psiquiátrica, nós vamos dizer que qualquer situação, lógico, de natureza psiquiátrica, que venha trazer um risco para a vida do nosso paciente ou para a vida de outras pessoas que estejam próximas a ele e que necessite de uma intervenção terapêutica, nós vamos chamar esta situação aí de emergência psiquiátrica. Então, qualquer situação que traga risco para a vida do paciente ou para a vida de outras pessoas que estejam próximas a elas, nós vamos chamar de intervenção terapêutica, emergências psiquiátricas, ok? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje. Trago para vocês alguns conceitos que são importantes em psiquiatria. O primeiro conceito é a agitação psicomotora, que a gente fala tanto em enfermagem, paciente com agitação psicomotora. Quais os sintomas básicos aí para agitação psicomotora? Então, a gente tem aqui, deixa eu chegar para cá, primeiro sintoma, a inquietação. Então, é aquele paciente inquieto, aquele paciente que não consegue ficar parado. Segundo, aumento da excitabilidade psíquica. Então, é aquele paciente que ele tem um pensamento muito rápido. Ele começa a ter vários pensamentos, um atrás do outro. E aquele aumento ali também significa uma agitação psicomotora. Uma resposta exacerbada aos estímulos. Então, é uma resposta, assim, muito grande, Um movimento que poderia ser um movimento mais tranquilo, ele se torna um movimento brusco, uma coisa muito grande, Um braço que tiver que se mexer, um membro superior que tiver que se mexer, ele vai se mexer com uma abertura muito grande. Então, aquilo ali vai chamar a atenção da gente. Uma irritabilidade. Então, o paciente agitado, ele tem uma irritabilidade muito grande. Atividade motora e verbal aumentadas, podendo ser inadequadas, repetitivas e, às vezes, chegando a ser agressivas. Então, esses são alguns sintomas da agitação psicomotora. Vamos lá. Continuando. O segundo conceito, crise, um paciente em crise, é quando ele tem uma incapacidade momentânea para lidar com o estresse. Então, isso ocorre devido a uma desorganização mental que ele tenha, e esta desorganização vai levar a uma vulnerabilidade e, com isso, uma fragilidade. E esta fragilidade, ele vai levar um risco à integridade física daquele nosso paciente e, com isso, nós vamos ver que ele vai requerer um apoio e um acompanhamento da equipe, ok? Então, a gente observa aqui que um fator vai desencadeando outro fator. Então, é importante a gente conhecer os nossos pacientes, principalmente quando ele já entra num quadro de agitação psicomotora, posteriormente quando ele entra num quadro de uma crise, e por aí vai. São quadros, que vão progredindo até ele chegar a um grau aí de agressividade, de surto. Então, é importante a equipe ela estar atenta a cada movimento, a cada sintoma que vai ocorrendo, aquele paciente vai apresentando. É importante a equipe estar ciente de cada um deles. Bem, raiva
Nós temos aqui um outro conceito de raiva, né? O que a gente pode dizer aí quanto à raiva? A raiva é uma resposta automática à mágoa, a uma frustração, ao medo. São sintomas que normalmente qualquer pessoa tem, né? Então, a gente fica magoado com alguma coisa, se frustra com alguma coisa, ou até tenha medo de alguma coisa, a gente pode ter como uma resposta até automática, rápida, o sentimento de raiva. Agora, violência. A violência, o conceito, né, que a gente tem, quando procurou, né, os conceitos para violência, existem vários conceitos para violência. E aí a gente tem aí um deles, né, eu peguei 2 deles, é a intimidação moral contra alguém. No outro conceito, um ato violento, com crueldade, com força. Esses aí também são conceitos de violência. Então, a gente observa aqui que são sintomas que vêm juntos, né? A gente vai observando que o paciente com algum distúrbio psiquiátrico, ele vai apresentando não um apenas, mas vários desses sintomas. Vamos lá. Seguindo aí, agressividade é um outro conceito também importante para a gente conversar. É a forma de expressão da raiva. Então, o indivíduo ele está com raiva, com aquele sentimento, aquela expressão automática que ele está de frustração, de medo, de ódio. E aí ele se expressa de uma forma agressiva. É ele forçar alguém a concordar com os desejos do agressor, também de uma forma agressiva. E o outro conceito que eu trouxe também é a agitação. A agitação é quando aquele paciente ele fica inquieto. Isso daí também é um conceito que a gente precisa estar atento. Então, um paciente inquieto, um paciente agressivo, um paciente que demonstra raiva, são pacientes que a gente tem que estar atentos a ele. Vamos lá. Fatores de risco, né, para uma agitação na abordagem. Então, quando a gente fala em abordagem, quando a gente tem que chegar, quando a gente tem que se aproximar de um paciente psiquiátrico. Então, o paciente ele está lá agitado, ele tá quieto, e a gente tem que chegar para ele, a gente tem que abordá-lo. E aí existem alguns fatores que a gente tem que atentar, que a gente tem que estar ligado, para a gente também manter a nossa integridade, ok? Então, o objetivo aqui é a integridade tanto dele, do paciente, quanto a nossa. Então, alguns fatores que a gente deve observar. Então, como é que está aquele paciente? O paciente, ele balança a cabeça o tempo inteiro? Então, é um fator de risco. Ele se demonstra muito ansioso? Ou ele demonstra uma atitude desconfiada ou uma atitude hostil? Ele mostra, né, agressões verbais ou físicas? Ou ele mostra gestos ameaçadores? Então, são fatores que a gente deve observar antes da abordagem para aquele paciente. Muito bem, vamos seguindo. Existe aqui o que nós vamos chamar de diagnóstico diferencial. Primeiro, né, existe aqui o primeiro tópico que nós chamamos de emergência. Então, a diferença básica, né, de emergência e de urgência. Emergência, quando ocorre uma situação de risco grave, uma intervenção que tem que ser imediata, inadiável, minutos ou horas. É aquele caso que tem que ser resolvido imediatamente. Eu não posso adiar. Amanhã eu resolvo isso, depois eu resolvo. Então, as coisas têm que ser resolvidas imediatamente. A diferença aqui, né, cortou um pouquinho aqui o slide, de urgência. No caso da urgência, a situação ela é de um risco menor. As intervenções, elas são a curto prazo.
eu posso até aguardar dias, eu posso aguardar semanas. Então, um diagnóstico aqui importante. Quando o diagnóstico ele é emergencial, o risco é grave, a intervenção imediata. Quando o diagnóstico é de urgência, eu posso aguardar. A situação é de um risco menor, não é aquele risco imediato, que é aquela atenção que eu tenho que tomar imediatamente. Então, emergência, ela é uma ação imediata. Urgência, ela já pode ser feita, né, a curto prazo, mas não imediatamente, ok? Então, a gente tem aí um diagnóstico que nós chamamos de diferencial entre emergência e urgência. Principais objetivos de um atendimento de emergência, ok? Emergência, então, no slide anterior, nós falamos que é aquele atendimento que tem que ser feito imediatamente. Eu não posso adiá-lo. Primeiro, estabilização do quadro. Segundo, hipótese diagnóstica. Terceiro, exclusão da causa orgânica. E quarto, encaminhamento. Nós estaremos falando sobre cada um desses tópicos agora, ok? Então, vamos lá. Primeiro, falando aí da estabilização do quadro. Quando a gente fala em estabilização do quadro, nós estaremos falando da abordagem e do controle. Bem, nós vimos que a abordagem, é quando a gente chega próximo ao paciente. É aquele primeiro contato que a gente vai ter com o paciente. E essa abordagem, normalmente ela é feita verbalmente, ou por medicamentos, ou fisicamente, ok? Podendo ser feitos das 3 formas simultaneamente. E aí, dependendo do caso do paciente, né, a gente imobiliza o paciente, a gente conversa com o paciente, a gente medica o paciente, tudo isso em acompanhamento médico aí, simultâneo, ok? Então, a estabilização do quadro é o primeiro tópico. A hipótese diagnóstica, ela vai ocorrer, lógico, com o médico junto com a gente, né? É uma equipe multiprofissional. É a ideia do que está acontecendo. Então, nós vamos supor que o médico ele não conhece aquele paciente, é o primeiro momento que ele está vendo ele. Então, primeira coisa, né? O quadro orgânico. Então, é importante uma avaliação clínica daquele paciente. Descartar também se não é nenhum problema clínico dele, não psíquico. Então, é importante a avaliação orgânica, clínica do nosso paciente. Por isso que é importante aí o acompanhamento médico. O psicótico, né? Observar o quadro daquele paciente, o quadro do humor, a ansiedade, da personalidade. Então, a hipótese, como o nome já diz, é uma coisa provisória. É uma referência que o médico vai ter para conduzir o atendimento. Qual vai ser o procedimento que ele vai tomar de acordo, né, com a situação que ele está sendo vendo, que ele está sendo acompanhado ali naquele momento. No número 3, nós vimos ali a exclusão da causa orgânica. É aquilo que eu acabei de falar. É importante o médico, nesse terceiro momento aí, ele excluir a causa orgânica. Aquele paciente ele está tendo um problema, é um problema neurológico, é um problema clínico ou é um problema psíquico. Então, é importante aí se descartar. Por isso que quando a gente fala exames laboratoriais, exames de imagem, é importante. Então, não é porque é um problema psíquico que o médico não vai pedir exames de sangue, exames de imagem, porque precisa se descartar qualquer problema orgânico daquele paciente. Precisa se ouvir a história daquele paciente, ou por ele, ou pela família. O exame físico daquele paciente é importante. E o exame do estado mental, a consciência, a atenção, a percepção, a orientação dele, a memória. Então, a gente observa aqui
que não é apenas a mente do paciente que é avaliada, mas a parte clínica, a parte orgânica daquele paciente também deve ser acompanhada, até para poder se separar, né? A gente poder dividir se aquele problema, se aquela causa não é uma causa orgânica ou uma causa psíquica, ok? Bem, o quarto ponto, então, é o encaminhamento. Esse encaminhamento, como a gente colocou aqui, raramente o atendimento de emergência, ele acaba ali. É importante, né? A estabilização do quadro, então o paciente ele chega ali num quadro de emergência, ele precisa ser estabilizado, precisa se ter um controle do risco daquele momento e em seguida a sequência do tratamento. Então esse encaminhamento é o prosseguimento, o que vai ser feito depois daquela estabilização. Então estabilizou o quadro, tem-se o controle do risco daquele momento e, em seguida, a sequência do tratamento, ok? Bem, nós temos aqui, né, para complementar esse primeiro momento aqui da aula, pacientes com risco de violência. Então, quando a gente fala em emergência psiquiátrica, a gente acaba correndo risco de violência também, junto com o paciente psiquiátrico. Então, o acesso de outros profissionais de saúde, de segurança, a gente tem que também estar atento, a gente tem que, às vezes, pedir ajuda de outros profissionais, porque, às vezes, uma pessoa, duas pessoas, às vezes, não consegue conter um paciente, a gente precisa de mais pessoas, dependendo do tamanho do paciente, dependendo da força física dele, dependendo do sexo. Então, às vezes uma pessoa do sexo masculino e às vezes um profissional do sexo feminino, ela não vai conseguir conter um paciente do sexo masculino, a força física dele é muito maior. Então, é importante, né, a gente avaliar tudo isso. Isso tudo é avaliado na abordagem daquele paciente. Então, cabe, né, à equipe avaliar aquele momento. Então, a gente nunca pode, né, colocar em risco a vida do profissional e nem a vida do paciente, ok? Então, os dois a gente tem que avaliar aí o risco, a proteção dos dois lados. Bem, o segundo tópico aqui, ficando sozinho, né? Então, eu tô sozinha com o paciente. Naquele momento, o meu colega, ele foi buscar uma ajuda. O meu colega, ele foi buscar o material, foi buscar uma medicação. E eu fiquei sozinha no consultório com aquele paciente. De forma alguma, a gente tem que fechar a porta. Então, eu vou abrir aquela porta, eu tenho que ter essa atenção, essa malícia. Por quê? Em algum momento eu posso precisar correr, eu posso precisar gritar, eu posso precisar pedir ajuda. Então é importante a gente manter a porta aberta, é importante a gente se posicionar próximo à porta, deixar o paciente numa posição contrária à porta, né, de forma que eu tenha prioridade para correr, para pedir ajuda. Outra coisa, a gente precisa ser prudente, objetos que a gente tem em cima da mesa, né? Porque quando a gente lida com paciente psiquiátrico, né? E eu posso falar porque eu trabalhei com pacientes psiquiátricos aí durante um período, e aí a gente a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais atento com algumas coisas. Então, objetos, às vezes, que a gente acha que não são nocivos, mas que são lápis, caneta, que podem perfurar, que podem machucar a gente mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado com esses objetos, de não deixar nada em cima da mesa, um grampeador. Então, na mesa que a gente vai atender, que o médico vai atender o paciente, a gente não pode deixar nada. A gente tem que ter atenção até um porta-lápis, algum objeto que possa machucar, que possa fazer uma lesão, a gente tem que ter atenção. Então, a prudência aí é muito importante. E sempre que possível, né, com antecedência, mais uma vez o meu slide ficou pequeno, né, desculpa, mas se possível, né, a gente saber
qual o grau daquele paciente, que tipo de paciente que eu vou receber e como é aquele paciente. O paciente é violento? Como que está o paciente? Então, a gente saber o estado emocional do nosso paciente. Não, o paciente está tranquilo. Então, a gente já ter uma noção, né, de quantas pessoas vão abordar, quem vai abordar aquele paciente. Então, é bem importante a gente estar ciente desses detalhes. Preparação do material para contenção mecânica, né, que nós vamos ver no próximo vídeo, a contenção mecânica. A medicação, no caso de agitação motora, o médico ele vai prescrever e aí a medicação ela é feita, né, no caso de agitação motora. O suporte do pessoal para o atendimento, é aquilo que eu falei, em alguns casos não dá para ser feita uma contenção física, mecânica, com 2, com 3 pessoas, às vezes a gente precisa no mínimo 5 pessoas, então 4 a 5 pessoas, então é importante aí esse suporte de pessoal, serviço diagnóstico e auxílio de outros profissionais, esses serviços diagnósticos, né, exames de sangue, radiografias e outros exames aí de imagem. Então, é importante aí todo esse preparo, né, o atendimento em emergência psiquiátrica, né, hoje ele é um atendimento bem restrito, é uma coisa que tem que ser feita, né, com muita atenção, com preparo, não é porque é feito para pacientes psiquiátricos que são feitos de qualquer forma, de jeito nenhum. Tem que ser feito com protocolo, seguindo tudo muito bem feito, para poder a gente não ter problemas nenhum. E hoje a gente, cada vez mais, né, os protocolos vão ficando mais rígidos e a gente tem que ir se adaptando. E a enfermagem a gente sabe que é uma adaptação constante, ok? Vou parar por aqui, então este vídeo a gente terminou, né, 22 minutos. A gente continua falando aí sobre contenções em um próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.